O que nós poderemos esperar de um filme que tem em seu elenco dois dos principais atores hollywoodianos da atualidade? De um lado, Matthew McConaughey e do outro, Idris Elba. E ainda por cima, tudo isso regado com uma história escrita por Stephen King, em um de seus maiores clássicos, que conta exatamente com 8 livros dentro dessa saga, ou seja, A Torre Negra. Bom, seguindo aí com a premissa do filme, o pistoleiro, que foi interpretado por ele, Idris Elba, percorre um mundo em busca da famosa Torre Negra, um prédio mágico que está prestes a desaparecer. Essa busca envolve uma intensa perseguição ao poderoso Homem de Preto, que foi interpretado por ele, Matthew McConaughey. Entre passagens entre tempos diferentes, encontros intensos e confusões, nós iremos percorrer o real e o imaginário. Como eu disse ainda há pouco, foi baseado na obra literária de Stephen King, que gerou 8 livros da saga entre 1979 a 2003, vendendo aproximadamente 30 milhões de exemplares em todo o mundo. Já a versão em quadrinhos foi lançada a partir de 2007 pela Marvel lá nos Estados Unidos. Bom, a premissa, a sinopse é maravilhosa, envolvente. Muitos dos fãs de Stephen King, como eu, esperavam ansiosamente. E não só por isso, como eu disse lá no começo, 2 dos principais atores, que são Matthew McConaughey e Idris Elba, envolvido em tudo isso. E eu sou muito fã dos caras também, diga-se de passagem. Logo no começo do filme, nós já acompanhamos um visual muito interessante, onde me lembrou até mesmo um pouquinho daquele filme A Chegada, que tanto sucesso fez o ano passado, dirigido por Denis Villeneuve. Eu esperava por algo muito envolvente, algo que pudesse nos aprofundar dentro do filme, tal qual são nos livros escritos pelo Stephen King. O Matthew McConaughey, logo de cara, ele já tem aquela pinta de vilão, pois afinal de contas eu acho que ele manda muito bem, tanto de um lado quanto do outro. E é envolvente da maneira que eles começam a apresentar, com todas aquelas crianças que são levadas lá para dentro da tal Torre Negra, e até o momento que é nos apresentado o personagem que vai fazer o contraponto de toda a história, que é o garoto Jake Chambers, que foi interpretado pelo ator juvenil Tom Taylor. A partir daí, o garoto começa a ter revelações em seus sonhos, onde ele consegue transcrever isso muito facilmente através de desenhos. A família achando que ele está com algum tipo de distúrbio mental, afinal de contas ele acaba levando isso até mesmo para dentro da sala de aula e descontando em alguns outros amigos. E a todo momento ele tenta dar o alerta que eles vão chegar a qualquer momento e principalmente poderiam estar atrás dele. Essa Torre Negra, por sua vez, ela está atrás de crianças prodígios que têm alguns certos poderes especiais através da mente, ou seja, um coeficiente intelectual muito elevado, o que acaba gerando um combustível para que essa horda, liderado pelo Homem de Preto, que é o Matthew McConaughey, possa impulsionar os seus projetos maléficos através de vários universos distintos que estão interligados com esse que nós vivemos hoje por aqui. Em seguida é apresentado o personagem do Idris Elba, um pistoleiro que está preso em uma outra dimensão e acaba se encontrando aí com Jack Chambers. Por um lado ou por outro, eles acabam se unindo para lutar contra todo esse mal. Ok, isso aí é um complemento à sinopse que eu acabei de passar para vocês aí. Agora vamos conversar um pouco de perto como o filme funciona. Bom, a trama foi dirigida por Nikolai Arkel, dinamarquês, que ficou muito conhecido por dirigir aquela primeira trilogia sueca dos Homens que Não Amavam as Mulheres, e depois acabou dirigindo os outros títulos não tão notáveis assim. Eu apostava que o diretor ele fosse conduzir esse filme, principalmente no que foi nos apresentado nos trailers, de uma maneira muito mais vultuosa, de uma maneira um pouco mais, digamos assim, com uma pegada de suspense, que é o que nós aguardamos lá nas pegadas dos filmes de Stephen King. Aliás, são poucos os diretores que conseguem dar exatamente essa mesma noção que o escritor coloca nos livros e acaba atraindo tanto seus fãs. Abrindo só um pequeno parênteses, eu tenho um vídeo aqui no canal
onde eu fiz com o Chicão cerca de uns 2 meses atrás, onde nós falamos sobre aqueles que são os filmes mais bem adaptados dentro das obras de Stephen King para o cinema até hoje. Ok? Estou colocando aqui nos cards. Quem quiser dar uma conferida e até mesmo debater lá com a gente, ok? Colocar sua opinião, está à disposição aqui. Porém, voltando a falar a respeito da Torre Negra, a impressão que eu tive é que no transcorrer da produção desse filme tiveram vários desencontros entre roteirista, diretor, as próprias pessoas que coajudaram, digamos assim, na adaptação dos livros de Stephen King. A coisa é feita de uma maneira muito rápida, as coisas começam a acontecer dentro de uma proporção, na minha opinião, desnecessária, porque eles quiseram, na verdade, estar juntando praticamente os 8 livros dentro de um filme só. E principalmente o que acabou não ajudando demais foi a atuação do garoto Tom Taylor, que faz o Jake Chambers. Talvez nem por conta do ator, que sim é inexperiente, mas por um outro lado, por quem compôs o cast do filme, quem foi responsável pela audição, talvez o próprio diretor, que não teve esse cuidado de estar verificando. Afinal de contas, era esse personagem que era extremamente fundamental para fazer um contraponto aí com Idris Elba e Matthew McConaughey. Eu digo para vocês que eu estava muito ansioso para estar assistindo a Torre Negra. Afinal de contas, tudo que é ligado a Stephen King dentro do cinema, eu corro para assistir. Saí, de certa forma, decepcionado. Mas depois eu parei para pensar e comecei a enxergar a coisa de uma outra forma. Se você é daqueles que vai para o cinema simplesmente para ver um filme, se divertir, querer ver uma ação, digamos assim, que bem colocada, até que vale a pena você ir assistir a Torre Negra. Porém, por um outro lado, eu acho que o filme vai decepcionar muitos daqueles que aguardavam como eu, e principalmente aqueles que leram todo o livro. O problema todo, sem dúvida nenhuma, foi a adaptação do roteiro e a forma totalmente rápida que o diretor quis adaptar tudo isso em apenas 1 hora e pouquinho de filme. E no final eles não deixam nenhum tipo de esperança para que tenha a continuidade. Eu acredito que não deve ter mesmo, certo? Da maneira que foi nos colocado, todo o embasamento da história, eu acho que vai parar por aí mesmo. E quem sabe futuramente alguém tenha um cuidado um pouco maior para fazer essa adaptação para o cinema. É uma pena de verdade mesmo. Afinal de contas, eu acredito que foi um tremendo desperdício de elenco. Eu acho que não passou de uma caricatura, certo? De tudo aquilo que nós vemos nos livros de A Torre Negra. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!